Oi gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Eu resolvi gravar esse vídeo por 3 motivos. O primeiro motivo é porque eu realmente respeito muito as pessoas que me assistem. Eu não ganho dinheiro nenhum com isso. Eu descobri que eu gosto de fazer isso. Isso me faz bem. E eu respeito as pessoas que me assistem, assim, deixar sem nenhum vídeo, as pessoas me cobrando, não cobrando, mas perguntando, onde você tá, cadê seus vídeos? Eu acho que eu devia um vídeo, assim, pra explicar o porquê que faz tanto tempo que eu não gravo. A segunda razão é que o que eu vou contar aqui pra vocês, eu percebi que não é dito muito entre as mulheres. É um assunto que você não encontra bastante referência e tal, mas você não encontra de mulheres falando naturalmente sobre isso e é completamente compreensível. E a terceira razão, para as pessoas que estão me assistindo, pessoas que querem ir para fora e pessoas que estão morando fora, que talvez possam vir a passar por esse problema. Todo mundo sabe que a gente tá fazendo essa viagem maluca, eu e minha família, e até um dos motivos do canal tá aqui funcionando é isso, contar pra vocês como isso tá funcionando, como que funciona a vida de mãe e de esposa, tudo isso dentro dessa rotina. O que aconteceu? Quando a gente chegou em Londres, eu descobri que eu tava grávida. E fazia umas 2 semanas que a gente tava em Londres, e aí eu descobri que eu tava com umas 4 semanas, acho, tá, gente? Talvez eu não vou lembrar muito bem exatamente o tempo e tal. A gente já queria, mas a gente queria esperar um pouco, porque a gente queria que a documentação tivesse tudo certo e tal, mas tudo bem, veio antes, a gente ficou feliz igual, e a gente escolheu não contar pra ninguém, a não ser pra mãe, pai e irmãos. E eu decidi que eu queria esperar fazer a ultrassom de 12 semanas para poder contar alguma coisa. Nesse período, a gente foi para Itália e eu tava passando muito mal. Quem me conhece e acompanhou a gestação da Valentina sabe que eu passo muito mal mesmo. E isso deixa você, a pessoa quando tá grávida e tem muito enjoo e tal, você fica um pouco, você não consegue fazer nada, fica até sem vontade de fazer. Mas eu tava começando a melhorar e eu ia voltar a fazer os vídeos. E aí nós fomos pra Itália e quando eu tava de 6 para 7 semanas, mais ou menos, eu tive um sangramento. Como a gente tava na Itália, eu tinha fechado um seguro-saúde, mas ele infelizmente não cobria nada relacionado à gravidez. Aliás, é muito difícil você fechar um seguro-saúde para viagem que cubra alguma coisa da gravidez. Para você que tá indo fazer e tal, já é bom saber. Se você estiver pensando em ficar grávida, ou se você estiver grávida, procure alguma coisa específica. Então, eu fui atendida pelo sistema público da Itália. Eles fizeram um ultrassom, e nessa ultrassom de 6 para 7 semanas, eles viram o saco gestacional, mas eles não viram o embrião. Mas o médico falou pra mim assim, olha, tá muito recente, provavelmente você teve uma ovulação tardia, e apesar de eu não estar vendo o embrião, você tem que refazer depois, porque é super comum, não tem problema nenhum. Eu não vou falar que eu fiquei tranquila, porque a da Tina foi completamente diferente, né? Eu descobri quando eu fui fazer a ultrassom com 8 semanas, acho, já tava lá o coraçãozinho batendo e tal. Eu já tinha baixado o Baby Center e tal no meu celular, e daí eu comecei a pesquisar, dar uma olhada e ficava pensando, poxa, isso é comum e não é comum. Isso me deixou um pouco com o pé pra trás, assim. 2 dias depois eu tive um novo sangramento. E nesse segundo sangramento, eu achei que eu tivesse, eu achei que eu ia chegar lá e que eu ia fazer um novo exame, um novo ultrassom e que ia falar, você, o bebê perdeu, você tá tendo um aborto. E aí quando eu cheguei lá 2 dias depois do primeiro ultrassom que eu fiz, ela falou, olha, eu tô vendo o embrião, ele tá muito pequenininho, mas ele tá aqui já, provavelmente você teve uma ovulação tardia e blá. Mesma coisa de antes. Aí eu fiquei mais tranquila. E como em Londres, as coisas, eu tô dizendo no sistema público, tá, gente? É mais tranquilo do que a gente tá acostumado no Brasil com o sistema particular, tá? Não são feitos tantos ultrassons, a primeira consulta a mulher tá com quase 12 semanas, aí vai fazer a ultrassom de translucência nucal. Então, eu tava bem tranquila mesmo, de só fazer ultrassom com 12 semanas, tava tudo certo. Como eu tive esses 2 sangramentos e fiz o ultrassom, apesar de ter me deixado um pouco preocupada, eu tava tranquila porque eu tinha feito o ultrassom. Só que nós estávamos na Itália. Como as coisas na Itália, nós tivemos alguns problemas para poder dar entrada na cidadania e tal, demorou mais do que a gente imaginou. Eu já ia fazer 10 semanas e eu resolvi voltar para Londres para poder fazer os exames. Porque o lugar onde a gente estava na Itália era muito pequenininho e não era simples assim conseguir uma clínica para fazer um exame e tal.
Enfim, eu resolvi voltar para Londres e voltamos eu e a Valentina, e o Ellison teve que ficar porque ele tinha que dar sequência no processo da cidadania. Então eu cheguei em Londres numa terça-feira e a minha cunhada já tinha marcado para mim um ultrassom na quarta-feira. Ela ficou com a Valentina, eu acordei, já me arrumei e fui. Então vou falar pra vocês como eu tava me sentindo. Eu não sei porquê, parecia que eu sabia que talvez as coisas não seriam como eu tinha planejado. Mas ao mesmo tempo eu tava tranquila, porque poderia ser nada, entendeu? Mas sempre que eu falava assim, como meus pais ou os pais do Ellison perguntavam, e aí, como é que tá, tal, já fez ultrassom? Aí eu falava, eu vou fazer quarta-feira, que aí a gente vai ver se o bebê tá evoluindo. Isso já tava na minha cabeça, assim, eu não sei explicar por quê, talvez por conta do sangramento, não sei. E daí eu cheguei, era uma clínica fantástica, linda, linda, linda clínica, a médica fantástica também, super amorzinho, conversei com ela numa boa. E daí, quando ela foi fazer o ultrassom, ela já foi tentar fazer o ultrassom de translucência nucal, que é pela barriga mesmo. E aí eu falei pra ela, olha, eu acho que tá muito cedo, porque eu tô com 10 semanas. E aí ela falou, não, a gente faz geralmente de 10 a 13 semanas, é esse período. Se não der, se eu achar que o período não é esse, a gente refaz depois e tal. Ok. E aí que quando ela colocou o aparelho, ela falou assim, realmente, o bebê tá pequeno e eu não tô conseguindo achar o coraçãozinho dele. Acho que a gente vai ter que fazer um ultrassom interno, porque chega mais perto, ela explicou. Eu contei tudo pra ela o que tinha acontecido na Itália, dos sangramentos e tal. E nesse ultrassom interno, a gente descobriu que o bebê tinha parado com 8 semanas e 4 dias, qualquer coisa desse tipo. E o coraçãozinho já não tava mais batendo. Quando ela me deu essa notícia, eu tava sozinha. O Ellison tava na Itália, a Tina tinha ficado com a minha cunhada e eu tava sozinha. Naquele momento, eu não me desesperei, nem nada do tipo, assim. A informação entrou, eu, processei, ok. Ela me explicou tudo que eu tinha que fazer, quais eram as minhas opções de remédio, que eu teria que passar no médico, eu poderia tomar um remédio para induzir o aborto, eu poderia esperar mais uns 10 dias para ver se acontecia um aborto natural, ou eu poderia ir para uma clínica e fazer o aborto, que lá não é a curetagem, é uma sucção. Aqui no Brasil normalmente, né, é comum. A curetagem lá é uma sucção. Ok, ela falou, eu entendi, ela perguntou se eu queria ficar dentro da sala para ela terminar de escrever. Ela foi um amor, uma querida, uma querida, uma querida, uma querida. E eu falei que não, que eu ia esperar na recepção. Quando eu cheguei na recepção, que eu sentei, que aí... Não é que a ficha foi caindo, gente, eu já tinha entendido. Mas é que daí foi tudo processando, sabe? Não é sair daqui e vida pra frente, é sair daqui e resolver um problema que tipo, você não gostaria de resolver, que é esperar um aborto, tomar um remédio, fazer um procedimento médico. Eu não queria ter que passar por nada daquilo. Quer dizer, você estava esperando vida, você já tinha planejado, né, tudo que ia acontecer, e de repente não tem mais nada e você ainda tem que lidar com toda essa situação. Naquele momento, quando eu saí da clínica, que aí eu falei com o Ellison, eu chorei bastante mesmo, por toda essa situação. Se você nunca passou por isso e tá me assistindo, você não vai entender. Por mais que você se compadeça, por mais que você fale, ai, poxa, eu entendo e tal, é só quem realmente passou por essa situação vai entender o que eu tô falando. E é por isso que eu tô falando, porque se você achou o vídeo e tá nessa situação agora, eu resolvi gravar isso porque eu quero dizer como aconteceu comigo e quais foram as minhas sensações e como eu passei por isso. Bom, depois desse dia a gente achou uma médica brasileira e aí eu marquei, isso foi numa quarta, eu marquei uma consulta no sábado com essa médica brasileira. Ela fez um novo ultrassom, falou realmente, o bebê ele parou de funcionar, o coraçãozinho não tá funcionando e falou, olha, eu acho que você não deve mais esperar. Porque o que aconteceu no meu caso? O saco gestacional, ele estava intacto, e além dele estar intacto, ele estava crescendo. O bebê já tinha parado, já estava entrando, tipo, numa decomposição, mas o saco gestacional estava crescendo. E ela falou, não tem sinais de que o aborto vai acontecer tão cedo. Fica atenta para a questão de infecção, mas eu vou te passar o nome da clínica e eu aconselho você sair daqui e já ligar, fazer o procedimento amanhã.
Só, gente, que eu tava em outro país, com pessoas que não falam a minha língua, e apesar de eu falar, entender o inglês, eu não falo, nossa, como ela super fala inglês. E numa situação dessa, gente, com linguajar e com um mundo completamente novo de palavras, que talvez eu nunca tinha pensado que eu ia falar, né? É muito mais complicado. E ainda juntando o fato de que o Ellison estava na Itália, porque ele precisava ficar lá por conta do documento, e longe da minha família. Nós estávamos, eu e a Tina, a gente estava na casa do irmão do Ellison, e eles foram super queridos, mas a minha cunhada estava grávida para ganhar a qualquer momento, então eles fizeram muito mais do que eles realmente poderiam, eu entendo isso, eles super me apoiaram. Só que nesse momento você tem que lidar com várias sensações, vários sentimentos. É o sentimento que você perdeu um bebê que você queria, não importa se é pouca semana ou muitas semanas, não interessa, né? Você queria, estava ali, você já planejou, e aí todo aquele planejamento acabou e você tem que refazer tudo isso. E sem o Ellison, e eu tinha que decidir o que eu ia fazer. Gente, tinha muita coisa envolvida, muita coisa envolvida, sabe? A minha cunhada, pra ganhar, eu precisava de alguém lá comigo pra fazer o procedimento. Eu sou o tipo de pessoa que eu preciso conhecer o médico, eu tenho que ter essa ligação de confiança, assim. Então, tava tudo muito... foi um momento muito difícil, assim, na minha cabeça. Muito difícil mesmo. E aí a gente decidiu que o melhor seria voltar, eu e a Tina, que nós voltássemos pro Brasil. E chegou aqui... A gente passou numa nova médica, fantástica, uma ginecologista obstetra que, olha, eu não poderia ter encontrado uma médica melhor mesmo, assim. E ela me explicou absolutamente tudo, os riscos de infecção, que era uma coisa que eu procurava muito, porque o bebê tinha parado com 8 para 9 semanas e eu já estava com 12 semanas. E eu não conseguia achar nada e eu estava ficando preocupada. Então ela me explicou que eu não tinha perigo de infecção, que eu poderia esperar. A gente, óbvio, ia ficar monitorando, mas que eu poderia esperar se eu quisesse, se eu não quisesse passar por um procedimento de curetagem, que é muito agressivo pro corpo, apesar das técnicas e tal, é uma coisa que ninguém quer passar, gente, a verdade é essa. Depois disso, eu decidi, depois de passar com ela, eu fiquei bem tranquila. Eu resolvi esperar, tipo, acho que a gente esperou uma semana. E eu fiz tudo o que eu podia pra conseguir um aborto natural. Procurei coisas naturais, conversei com uma amiga que também passou pelo mesmo problema, eu fiz tudo. E eu não consegui. Eu me internei quarta-feira para fazer o procedimento de curetagem. Chegando no hospital eu fiz ultrassom e realmente eu tava com sangramento, mas o corpo ainda não tinha entendido. O saco amniótico estava crescendo e essa era uma das piores partes, porque eu sabia que não tinha mais nenhum bebê, eu sabia que eu não ia ter nenhum bebê, mas além de você lidar com a possibilidade de você ter que ir para o hospital, fazer esse procedimento, a barriga continuou crescendo, porque o saco gestacional estava enchendo de líquido, então ele estava crescendo ainda. Enfim, eu fiz o procedimento de curetagem, não doeu absolutamente nada, nem durante o procedimento, nem depois, agora no pós, eu não senti absolutamente nada, foi super tranquilo. Nossa, eu agradeço muito a Deus por isso e passou. Agora, o que eu realmente quero dizer nesse vídeo? Bom, primeiro, explicar para as pessoas que sempre me assistem o porquê, né, eu deixei de gravar os vídeos. O segundo e o terceiro motivo, que é para falar diretamente com aquelas pessoas que passam por isso. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, isso é mais comum do que a gente imagina. Só que essa história de aborto é tipo anticoncepcional que dá trombose. Você nunca conhece ninguém até que você tenha uma trombose por conta de um anticoncepcional. E o aborto é igual. As mulheres não falam porque é um momento muito difícil, é um momento muito sofrido. Então as mulheres acabam não falando. E aí, quando acontece, você até pode não achar que é só com você, mas você não tem a dimensão de que isso é uma coisa mais normal do que a gente pode imaginar. Normal ou não, é óbvio que ninguém quer passar por isso. Mas, gente, é normal, entendeu? Acontece, ninguém quer passar por isso, infelizmente, mas acontece. E eu vou falar pra você como foi comigo. Naquele momento em que eu ouvi que eu
descobri que isso estava acontecendo, eu chorei bastante. Depois, os outros dias eu sofri. No dia que eu fui fazer os ultrassons, toda vez que eu tinha que sentar e contar para algum médico ou qual foi o procedimento, o que aconteceu, o primeiro sangramento, o segundo sangramento, eu sofria e revivia tudo aquilo de novo. Quando eu fui fazer o procedimento na sala de preparação, não é pré-cirurgia, porque não é bem uma cirurgia, mas na sala de pré eu sofri, chorei também, mas tem uma diferença. Eu não sei se você está me assistindo, se você é cristão, se você não é cristão, e eu espero que sirva de alguma forma para você. Eu sofri, eu sou humana, e mesmo eu aceitando a vontade de Deus, eu vou sofrer, porque isso é carne, né? Isso é pessoa, isso é sentimento. Mas eu sofri com Deus. Eu sofri com Deus. Em momento nenhum eu questionei. Eu confio muito, muito, muito e absolutamente na vontade de Deus. Eu sei que o que Ele tem pra mim eu nem consigo imaginar. Esse momento me fez ver as coisas pelo lado positivo. E assim, pegar essa situação e enxergar de um lado positivo é muito difícil. E quem já passou por isso vai me entender. Mas eu não sei o que poderia ter acontecido lá na frente. E não me interessa, porque a minha vida está completamente entregue na mão de Deus, assim, ó. Eu não quero decidir por mim, entendeu? Eu não tenho capacidade de decidir por mim. Então, por mais dolorido que foi, por mais dolorido que seja e que talvez vai ser ainda durante um tempo, eu confio em Deus e eu aceito a vontade dele. E o que eu quero dizer pra você é que isso tem muita diferença, muita diferença. Você vai sofrer, você vai chorar, porque você é humano, porque você tá passando por uma situação, você não queria estar passando por aquilo, você queria ter um bebê, você não queria estar passando talvez por um procedimento de curetagem, no meu caso eu tava longe da minha família, em outro país, mas é diferente. Em paz, é difícil talvez alguém que você tá aí assistindo entender isso que eu tô falando, mas é realmente em paz. E eu seria muito orgulhosa, talvez, não sei, prepotente em achar que eu podia cobrar isso de Deus, sabe? Por que comigo? Por que comigo? E por que não comigo? Por que não comigo? Se você tá passando por essa situação, eu queria que você parasse um pouco e pensasse nisso. Nós, como humanos, a gente não tem capacidade de enxergar o nosso futuro, mas Deus tem, Deus tá lá em cima, Ele viu tudo, Ele escreveu tudo antes de você nascer, Ele sabia quem você é. Enfim, eu falei um monte, acho que o vídeo vai ficar gigantesco. Eu quero voltar a gravar, mas eu ainda preciso de um tempo pra me recuperar. Enfim, né, gente? Vou começar a falar de novo. É isso aí, muito obrigada porque você assistiu até agora. Um beijo e até o próximo vídeo que eu ainda não sei qual é, tá bom?